Fala galera da Ferreira na área. Tem um bom tempo que eu não gravo vídeo nesse formato, né? Até a minha câmera estava desfocada aí nos últimos vídeos que eu fiz. E tô gravando sem edição, tá? Só falando reto aqui, direto, sem corte, sem nada, sobre o que está acontecendo aí no mercado de games, né? Depois do anúncio da Unity com a sua nova forma de monetização. Eu fiz um vídeo ontem falando sobre um pouco, né? E acabei hoje fazendo uma reunião com a galera da USM Games, né? E também olhando algumas notícias que foram saindo ao longo do dia aí com relação a tudo que vem acontecendo. Eu não vou comentar, né, as especulações que vem acontecendo que giram em torno dos motivos pelo qual a Unity tomou essa decisão. E aí, se você ainda não está sabendo sobre o que está acontecendo, peço por favor que vocês olhem o último vídeo. Eu vou botar, acho que dá para botar a tagzinha aqui em cima, né, do vídeo sobre Unity. E eu vou dar algumas atualizações aqui do que foi conversado internamente no estúdio, né, para vocês entenderem como é que é um processo decisório dentro do estúdio. Obviamente que eu não acredito que seja um exemplo para de que seja uma prática de todos os estúdios, mas eu vou falar como é que é internamente para a gente, tá? Bom, vamos lá. Eu comentei no último vídeo que o estúdio, né, a USM Games, que eu fundei em 2020, ele fez uma compra de vários assets dentro da Unity Store, tá? No total aí de mais de 200 mil dólares. Por que foi feita essa compra e qual o motivo desse valor todo, né? Bom, a Unity, assim como a Unreal Engine e outras engines, ela é um motor que vem cru, né? Então, o que basicamente vem na Unity quando você baixa ela e instala? Você vai ter toda a parte ferramental para você poder mexer com os códigos. Você vai ter algumas outras ferramentas que eles disponibilizam, que eles mesmo que produzem e tudo mais, como o Cine Machine, o Text Mesh Pro e entre outras ferramentas. Mas a Unity ela não te fornece os assets que são necessários para você poder criar o seu jogo. Assets, a gente vai englobar uma série de coisas que a gente dá o nome de asset, que vai desde modelos 3D de level design, né, uma pedra, uma árvore e tudo mais aí para você construir um level design bacana, um sistema de água, um shader customizado, alguma coisa do tipo, até ferramentas desenvolvidas por terceiros para realizar determinados tipos de operação. Então, nós temos hoje eu estava até dando uma olhada ali, a gente tem mais de 1000 assets da Unity, né? Então a gente tem ferramentas para poder fazer movimentação de montaria, a gente tem asset para poder gerar mapa proceduralmente, nós temos assets para fazer controle de personagem em terceira pessoa, em primeira pessoa, enfim. Nós temos assets de UI para poder fazer o layout do jogo, a interface do jogo, por mais que no caso do Tails a gente tenha designer que faz personalizado esse layout e tudo mais, mas nós optamos por não fazer a produção do material 3D, né? Então todos os assets que você viu no Stress Test, para quem participou do Stress Test, e que você vai ver nas próximas edições do beta e do release do jogo, eles não são assets produzidos internamente pela empresa. Por que essa decisão foi tomada no começo do desenvolvimento? Porque no caso de estúdios grandes, né, como uma Blizzard, uma Activision, uma EA Games, uma Ubisoft e tudo mais, os caras têm recursos financeiros para poder contratar designers e contratar pessoas que vão fazer a texturização desses modelos, para contratar os softwares necessários para poder produzir esses modelos, como um 3D Max, um Maya e tudo mais, um ZBrush, né? E depois você ainda tem que contratar pessoas que vão fazer a animação desses modelos, caso sejam modelos articulados, né, e tudo mais. Então a gente fez a opção, fez o cálculo, obviamente, né, de quanto que custaria para contratar esses profissionais e o tempo que demoraria para poder fazer a produção desse conteúdo, e optamos, no primeiro momento,
em comprar esses assets prontos, por mais que não tenhamos um padrão entre esses assets, a gente consegue harmonizar isso depois no pós-processamento. Então, todos os assets de level design e de personagem são comprados, tá? Então, desde a espadinha que você está segurando na mão, o cabelo do personagem, a pedrinha no riacho, o asset que faz a água, tudo isso é comprado de terceiros. Por isso, um investimento de $200.000 aí em assets e ferramentas como o Character Creator, como o ZBrush, como várias outras ferramentas que a gente tem comprados, inclusive até em Incarnate a gente tem assinatura, né, assinatura de softwares como Photoshop, entre outros que são pagos, né, Substance Painter e tudo mais. Todos esses softwares e ferramentas necessárias para a produção de um jogo AAA, a gente comprou as licenças ou os assets totalizando esse valor aí. E pois bem, qual é o problema que a gente tem hoje de tomar uma decisão de uma migração para outra engine ou se manter dentro da Unity, né? Eu falei no meu outro vídeo que, para mim, André, né, a minha opinião pessoal sobre o caso, ela vai muito além de propriamente o valor que está sendo cobrado ou se eu vou ser afetado ou não por essa decisão, né, por essa alteração. Para mim ainda mora algumas dúvidas com relação a como que vai ser identificadas essas instalações pela Unity. Como é que vai ser? No nosso caso, por exemplo, no stress test que a gente fez no dezembro de 21, a gente teve mais ou menos em torno de 1.600 online simultâneos. Mas a gente teve 60.000 cadastros na nossa base de dados. Então você imagina o seguinte cenário: durante o período de stress test do Alpha 1, praticamente diariamente a gente gerava uma build do jogo. Isso é, eu compilava o jogo na Unity, gerava os arquivos e enviava para download para a galera que estava fazendo parte desse alpha teste. Será que a Unity iria me cobrar como se fosse uma nova instalação? Se o cara desinstala o jogo porque está dando problema, instala novamente, vai ser contada a outra instalação? Então, rapidamente, né, a gente com 20, 30 mil usuários simultâneos ali, mesmo que não esteja jogando simultaneamente, mas fazendo essa instalação e tudo mais, e participando de um processo de beta, por exemplo, ele seria contabilizado apenas na primeira instalação ou continuaria sendo cobrado? Essa é uma das dúvidas que surgiu durante o processo aí, que não tem uma resposta muito boa, assim. A Unity basicamente falou assim: confia que o nosso sistema de tracking é bom e vai dar bom, mas será que eu quero esperar lá na frente vir uma conta para me pagar que eu não estou esperando? Né? Principalmente que o Tales of Shadowland é um produto free to play, né? Um jogo que você baixa e começa a jogar. A gente ainda não tem programado para ser lançado nenhum tipo de feature de monetização, como venda de skins ou nada do tipo. Então a gente não cobra a instalação, a gente não cobra full price do produto para você poder jogar, a gente monetiza basicamente por cosméticos. E aí, o que a gente pode fazer? A gente vai mudar o modelo de negócio do TOS por causa dessa política da Unity, preventivamente começar a cobrar a instalação? A gente vai começar a cobrar para os jogadores poderem fazer o teste? O que vai ser feito, né? É complicado pra caramba. Como a nossa política interna é manter o TOS free to play, a gente está caminhando para uma migração. E aí mora um outro problema, né? Como eu falei, a gente tem mais de R$200.000 em assets comprados para Unity. Como é que eu faço para portabilizar esses assets 3D para Unreal Engine, por exemplo, se for o caso da gente migrar para Unreal Engine? Parte desses assets eles têm suporte para Unreal Engine, então eu posso ir lá no site do desenvolvedor e baixar a versão para Unreal, show, essa é a parte mais fácil, mas boa parte, se não quase a totalidade desses assets, eles não possuem esse tipo de suporte. Alguns desses assets, eles têm loja vendendo esses assets tanto na loja da Unreal quanto na loja da Unity. Só que, para mim conseguir utilizar esses assets
Na Unreal, eu teria que fazer a compra de todos esses assets novamente, ou parte deles, né? Porque tem alguns que não existem no ambiente Unreal. E aí me custaria um valor similar ou maior até do que o investimento que foi feito para comprar esses assets dentro da Unity Store. Primeiro que é inviável o estúdio fazer um investimento desse tamanho, né? Nós estamos falando hoje em torno de R$ 1 milhão só para recomprar esses assets que já são de propriedade do estúdio, né? Além disso, a gente tem também um investimento que vai ter que ser feito para recriar toda a base de código que está sendo criada aí nos últimos 2 anos na linguagem C++ e Blueprints usando a Unreal Engine, porque nossos códigos são todos feitos em C# por causa da linguagem que o Unity usa. Então, eu tenho custo de operação, de desenvolvimento para poder fazer essa migração. Eu tenho custo dos assets que eu teria que recomprar dentro da Unreal Engine, né? Isso eu estou falando para só conseguir fazer o jogo rodar. Fora o custo de marketing que teria para poder fazer um lançamento, alguma coisa do tipo, né? Os impostos e tudo mais, blá, 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 blá. Então, assim, é uma situação muito complicada, porque algumas pessoas até me perguntaram assim, tá, mas você não pode processar a Unity porque eles mudaram a regra do jogo e vocês fizeram um investimento, fora o custo de investimento que foi feito na equipe, no treinamento e tudo mais. Cara, eu não sei falar ao certo se existe alguma forma de conseguir reaver esse dinheiro, muito provavelmente não, tá? Eu tô levando em consideração falando assim, cara, dá como perdido caso a gente vá fazer a migração. A gente está tentando fazer contato com algumas engines para poder fazer uma negociação de migração, para tentar pelo menos a gente conseguir os assets que a gente tem que vão estar disponíveis na store dessas engines, se a gente consegue, né, pelo menos até o release do jogo ou até a gente começar a monetizar, para a gente ter a liberação desses assets para a gente poder trabalhar sem precisar fazer o pagamento agora. Mesmo que esse pagamento seja cobrado posteriormente, né, mas a gente precisa estar monetizando o TOS para poder pagar essa conta, que é uma conta bem salgada. Vamos falar, né? A gente tem que pagar, sei lá, vamos chutar por baixo aí 500, 600 mil reais para poder recomprar os assets que a gente já tem, né? Existe uma outra possibilidade que seria pegar esses assets e começar a portabilizar eles para um Unreal Engine, né? Para quem não entende de desenvolvimento, eu vou explicar de uma maneira mais técnica, né, de como é que funciona esse processo. Todos os assets, eles além dos modelos 3D ali, que normalmente vem no arquivo FBX, nós também temos os materiais e as texturas que compõem esse material, esse elemento, né, esse prefab ali desse componente. Os áudios, as animações a gente consegue portabilizar com tranquilidade, mas as texturas elas são muito específicas de acordo com o shader que você está utilizando. E no caso da Unreal, da Unity para Unreal, a gente tem uma diferença muito grande quando a gente fala do Mask Map, que é uma máscara que reúne 4 texturas para poder fazer a composição do material. Então, na Unity ela é feita de um jeito, na Unreal ela é feita de outro. Aí você começa a pensar o seguinte, num pacotezinho de monstros ou de montarias e de animais, a gente pode ter ali, sei lá, 20 modelos. Cada modelo desse pode ter um ou mais materiais. E cada material desse vai ter uma mask map que a gente teria que abrir no Photoshop, fazer alteração de camada, salvar para poder rodar esse modelo dentro da Unreal Engine. E ainda eu não tenho certeza se existe alguma questão impeditiva no contrato de compra do asset que faria com que eu não pudesse utilizar esse asset em outra engine. Tendo esse impeditivo dentro do contrato de aquisição do asset, a gente estaria violando os termos de uso lá da Unity quando você compra o asset, e a gente teria que efetivamente comprar o asset novamente com a licença da Unreal Engine, né? Então, cara, é uma situação muito complicada que a gente está tentando contornar, pensando numa futura migração para Unreal Engine 5, como que a gente poderia fazer para não ter que aportar mais dinheiro do que já foi aportado e tentando reduzir o trabalho que vai dar, porque já vai ter um trabalho enorme para poder passar os códigos do TOS
para C++, né? Então é uma decisão extremamente complexa que, honestamente, eu não queria ter que tomar nesse momento, né? É uma situação muito ruim. A gente já estava bem avançado para o lançamento do beta, né? Agora em dezembro, janeiro de 24. E aí acaba vindo um balde de água fria de novo, né? Pela segunda vez na história da USM aí, a gente já toma segundo balde de água fria inesperado. E aí a gente não sabe ainda qual caminho que vai seguir, né? Mas assim que a gente tomar uma decisão, né, eu acredito que semana que vem a gente já vai ter outra reunião de sócios para poder bater o martelo com relação ao que a gente vai fazer. E nesse meio tempo, a gente vai continuar procurando soluções com relação aos assets, né, para conseguir fazer essa migração de uma forma melhor possível para a gente, né, para conseguir continuar tocando a operação. E a possibilidade de se fosse manter o projeto, se for manter o projeto em Unity, que tipo de alteração a gente vai ser obrigado a estar fazendo na parte de valores, né? Talvez entrar no modelo de freemium ou alguma coisa do tipo que a gente não quer, tá? Honestamente, a gente não quer colocar preço no TOS para você poder jogar, né? Mas, infelizmente, como a gente não sabe como é que vai ser essa especificação, e galera, entenda o seguinte, aí agora esse recado vai para a comunidade do Tails, né? Para quem acompanha a gente há mais tempo, sabe que primeiro a gente tem o Douglas, o Rato Borrachudo, como sócio do estúdio, que já é um youtuber grande, né? Com mais de 3 milhões de seguidores. E a gente tem uma network muito grande, com muitos influenciadores. Nós somos amigos de vários influenciadores. Eu já fui sócio do Felipe Neto, já fui sócio de outros influenciadores grandes também, né? E tenho muitos amigos na área de YouTube e tudo mais. Fora que a gente tem network com diretores de outros estúdios, de estúdios grandes, né? Então, assim, esses números que a Unity tem ali de 200 mil install e tudo mais, cara, é muito fácil de bater, né? Diferentemente de um projeto indie que não tem dinheiro e não tem essa rede de network para poder fazer divulgação. A gente tem uma assessoria de imprensa, um PR, a gente tem abertura com jornais e outros canais que são focados nesse mercado de games, né, e tudo mais. Então, assim, nada que nasce pequeno, né? Então, é complicado pra caramba a gente se manter na Unity com essa estrutura, sem ter que repassar o custo da operação para os usuários novos, né? E aí, como é que seria essa mudança, né? Tornaria o jogo freemium, daria o jogo para quem participou do stress test do alpha test, mas cobraria dos próximos jogadores. Como é que seria essa dinâmica, né? É um pensamento muito ruim que a gente não queria, a gente não quer e seguir por esse caminho. Por mais que migrar de engine seja mais custoso e demorado e tudo mais, mas é talvez uma solução mais interessante para o modelo de negócio que o TOS está se propondo a ter, né? E qualquer mudança que a gente tiver que fazer, obviamente a gente vai conversar com a comunidade, vai entender o que a comunidade acha de uma opção mais viável para a gente conseguir, de fato, conseguir entregar um jogo de qualidade que seja acessível para uma grande quantidade de players e que proporcione uma experiência que a gente consiga fazer atualizações do TOS com frequência, né, com uma equipe preparada para isso, para tentar trazer a melhor experiência possível que a gente consiga de gameplay, né? E para isso, como que a gente consegue financiar, obviamente, toda essa operação de uma maneira sustentável, né? Para quem me conhece sabe que o TOS é um projeto que tem mais de 15 anos que eu quero fazer, né? Eu comecei a programar por causa do Último Online, por causa de jogos, por causa de RPG. Eu sou amante de jogos, principalmente de MMORPGs e RPG de mesa, né? Então, assim, eu tenho toda a coleção de Dungeons and Dragons aqui na minha casa. Vou até mostrar aqui para vocês, ó, quinta edição.
Já joguei todos os jogos de RPG que saem no mercado, ó, todos os livros de Dungeons and Dragons aqui, ó. Livro do mestre, livro de monstros, tudo mais. Ainda tem um Tormenta aqui, ó. Edição Master do Tormenta 20. Então, assim, cara, sou um jogador de RPG, sou um jogador de MMORPG, né? Sempre tive o sonho, sou desenvolvedor, né? Sempre tive o sonho de ter um estúdio de games e produzir meus próprios games, e sou apaixonado por esse mercado. E joguei e jogo, né, com certa frequência. Joguei aí, ó, os últimos jogos que eu joguei foram Diablo 4, Baldur's Gate 3, Lost Ark, Elden Ring, enfim, jogo com Ashworld, né? Jogo com muita frequência, e quero fazer com que o TOS tenha uma incrível experiência de gameplay, tá? Muito próxima desses jogos, né? Gostei muito da experiência do Baldur's Gate, foi sensacional, tá sendo sensacional, ainda não terminei de jogar, né? Enfim, e aí a gente vai mesclando essa paixão, essa vontade de fazer o TOS acontecer e todos os entremeios e os problemas, as burocracias que vão acontecendo no meio do caminho, né, para tornar esse sonho possível. E por isso que que eu vim aqui fazer esse vídeo de coração aberto, falando sobre informações internas da própria empresa, quanto que a gente gastou, quanto que a gente já investiu, né, sendo 100% transparente. Qualquer pessoa que me pergunta sobre o TOS, né, eu sempre falo, cara, a gente já gastou tanto, já fez isso, já chegou no nível de qualidade XPTO, e muita gente me dá um feedback que não achou que seria possível fazer um jogo com tanta qualidade aqui no Brasil, né? Então, assim, cara, tá sendo mais um percalço aí que a gente vai vencer e vai continuar com esse sonho aí, que não é um sonho mais só meu, né? Hoje a gente tem aí uma fanbase enorme, né? São mais de 18 mil pessoas no Instagram, tem mais de 10 mil pessoas no Discord, e às vezes eu não consigo nem responder todo mundo, de tanta gente que manda mensagem, pergunta e tudo mais sobre o TOS, né? Então, assim, galera, o TOS não morreu, né? Ele continua sendo desenvolvido. A gente só tá mais quieto no nosso canto, obviamente, né? De uns tempos pra cá a gente tá mais quietinho, fazendo o nosso aqui quietinho. De vez em quando a gente solta uns spoilers lá no Discord, no Instagram e tal. Mas estamos tocando a nossa vida aqui, fazendo o TOS acontecer. E aí eu agradeço a todo mundo da comunidade, né, pela paciência e, né, e pelo incentivo também que muita gente dá pra gente, falando que o trabalho tá ficando muito bacana e tal. Pô, eu acho que isso que dá força pra gente continuar tocando, independente de todos os problemas que aconteceram, que vem acontecendo aqui no estúdio, né? A gente já passou por, mesmo que o estúdio tenha 3 anos, a gente já passou por poucas e boas aqui, que eu nunca tinha passado nem nas minhas outras empresas, que foram mais conturbadas até do que a USM, mas foram, aqui as porradas são grandes, né? O custo das coisas é muito alto, e o tempo que as coisas demoram também para acontecer é muito demorada. É, enfim, mas eu vou ficando por aqui. Eu espero que você esteja gostando do conteúdo que eu estou fazendo aí no canal, né? Tava fazendo conteúdo de Unity. Provavelmente devo migrar esse conteúdo para conteúdo de Unreal Engine 5. Ainda não comecei a estudar, mas assim que eu começar a estudar, eu vou aprendendo e trazendo aqui os processos de criação, né? Programação em C++ e tudo mais para o canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu.